Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, você está no canal Escola Bíblica Simplificada. Eu sou o irmão Adailson Santos e a partir de agora está chegando mais um comentário de forma online, aqui a lição de número 12. Eu quero desejar a você boas-vindas, você que está por aqui nos acompanhando, e para quem tem acompanhado conteúdos anteriores, agradeço a sua companhia, sua participação, sua contribuição. Estamos aqui dando continuidade ao segundo trimestre de 2022, os valores do reino de Deus, e estaremos agora trazendo um novo comentário, lição de número 12, dando continuidade a estes conteúdos. A partir de agora, apresentando aqui a lição de número 12. Nós temos aqui o título da lição de número 12, a bondade de Deus em nos atender. Temos aqui também texto áureo desta lição. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Mateus 7, 11. A verdade prática desta lição: Deus é um Pai amoroso, que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. Então aqui nós podemos observar aqui que o Senhor é aquele Pai zeloso e concede o que é de melhor para os seus filhos. É o que vem trazendo aqui como parte de reflexão para nós no contexto desta lição. E aqui nós podemos aqui compreender, também dando continuidade, a palavra-chave desta lição é bondade. Então sobre isso estaremos falando. A reflexão da lição: o Senhor tem sempre o melhor para nós. Então está aqui o contexto reflexivo desta lição, essa reflexão que sempre trazemos em cada lição. Apresentando agora os pontos da lição. O primeiro ponto, a bondade de Deus. Segundo ponto, há dois caminhos para escolher. Terceiro ponto, a mentira dos falsos profetas. Então está aqui a colocação dos pontos da lição. Abordando o primeiro ponto da lição, a bondade de Deus. Esse primeiro ponto enfatiza bondade de Deus versus bondade dos homens. Então está aqui um comparativo, um paralelo. Nós podemos aqui trazer para a referência de Mateus capítulo 7, versículo 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então está aqui a referência deixada pelo Senhor Jesus durante o sermão, colocando aqui num comparativo e paralelo de que nós, sendo falhos, pecadores, diante do Senhor, sabemos dar boas coisas aos nossos. Imagine o Senhor, que é soberano, que é excelente, que é tremendo em bondade e misericórdia, não nos dará os bens que lhe pedirem? Então está aqui o Senhor, vai deixar aqui como ênfase esse comparativo e demonstração de que o Senhor é totalmente soberano e superior a nós, concernente àquilo que é de bom para nossas necessidades. Então o Senhor Jesus deixa registrado durante o sermão no qual estava falando. O Senhor Jesus, em sermão, faz um paralelo entre os homens e o Senhor, para demonstrar que se os homens, sendo falhos e maus, sabeis dar boas coisas aos seus, muito mais fará o Senhor aos que o pedir. Então está aqui a referência deixada. E no segmento o Senhor Jesus ratifica que temos um Deus de zelo pelos que o buscam, e que não despedirá de mãos vazias. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. E aquele que bate, se abre. Mateus 7, versículo 8. Aqui já fica aqui como palavra também de recomendação e incentivo que o Senhor deixa para nós, para buscarmos da parte do Senhor, incentivando também com perseverança. Então o Senhor Jesus deixa aqui essa recomendação como indicativo para nós buscarmos da parte do Senhor a respeito das nossas necessidades. Então aqui o Senhor deixa registrada essa recomendação. Dando seguimento e continuidade,
Muitos acreditam que o Senhor só será realmente bom se nos conceder tudo que pedirmos. Então, muitas das vezes, nós podemos compreender que talvez pessoas estejam transtornadas ou não compreendam a bondade do Senhor, a bondade do nosso Deus, em talvez o Senhor não ter atendido um pedido, um desejo da pessoa. Talvez a pessoa não compreenda e atribua ao Senhor como um Deus de maldade, um Deus que não é bom. Mas o Senhor, ele é tão sublime, tão bondoso e excelente, também misericordioso, que o Senhor só nos concede realmente aquilo que é benéfico para nós, não só no âmbito material, mas espiritual e no contexto da nossa vida como um todo. O Senhor não nos dará algo que nos fará se prejudicar no futuro, e muitas das vezes as pessoas não compreendem, acham que o Senhor tem que conceder tudo quanto lhe pedirem, mas o Senhor, ele é tão bondoso que nos priva de sermos talvez pessoas que vivam fracasso no futuro por causa de uma escolha de algo que pedimos. Então o Senhor, ele nos priva de passar por esses momentos difíceis. E aqui a referência de 1 João 5,14, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então aqui fica como complemento e reforça aqui a respeito da vontade do Senhor. Quando pedimos algo de acordo à vontade do Senhor, ele nos ouve e nos atende. Então fica aqui essa reflexão que vale para nós de uma forma individual e particular. O apóstolo Paulo, aos Romanos 12:2, vai deixar registrado de que a vontade do Senhor, ela é agradável e perfeita, e vai deixar uma recomendação que precisamos transformar pela renovação da nossa mente, para que possamos assim experimentar essa vontade do Senhor, que é agradável e perfeita. Então, em outras palavras, precisamos usar agora a inteligência e o raciocínio de novos, como cristãos convertidos na presença do Senhor, de que nós precisamos compreender a bondade do Senhor. A bondade do Senhor não consiste em realizar todos os nossos desejos, porque muitas das vezes possamos estar enxergando de uma forma errônea, acreditar que algo é bom, mas é ruim no futuro, vai trazer transtornos e prejuízos. E o Senhor, conhecedor do futuro, nos priva dessas escolhas e de viver esses momentos. Então o Senhor, ele é tão bondoso que nos priva de sermos pessoas que tenhamos fracasso no futuro. Então está aqui essa recomendação e também reflexão de que precisamos compreender a respeito da vontade do Senhor. O Senhor tem sempre o melhor para nós. Isso aqui também se torna desafiador, porque muitas das vezes a vontade do Senhor talvez vá na contramão da vontade de nós seres humanos. Então fica aqui para nós uma reflexão que é um desafio também para nossas vidas. Mas o Senhor sempre tem o melhor para nós. Segundo ponto agora, há dois caminhos para escolher. O segundo ponto enfatiza dois caminhos e uma escolha. Então aqui nesse contexto, o Senhor Jesus agora já vai trazer um novo relato concernente às escolhas que fazemos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Mateus 7,13. No complemento, Mateus 7,14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então aqui o Senhor Jesus agora falando das escolhas, falando de caminho, ele também compara e faz paralelo também às portas, porque são exemplos do cotidiano e contexto dos nossos irmãos, do qual o Senhor discursava o sermão, e agora o Senhor vai dizer, olha, toma cuidado, porque o caminho largo, a porta larga conduz à perdição, muitos passam por aqui, mas o caminho estreito, a porta estreita, conduz à vida, é o que vai trazer benefício para você, e poucos há que a encontrem. Então o Senhor, em outras palavras, vai dizer, olha, o caminho fácil todo mundo quer seguir, mas o caminho difícil que leva ao seu bem futuro, poucos querem ir. E o Senhor deixa aqui como observação, indicativo e também advertência, olha, toma cuidado com o caminho largo, toma cuidado com as coisas fáceis, com aquilo que todo mundo diz, todo mundo está fazendo, todo mundo conseguiu, é fácil de fazer, não tem problema não. Então precisamos estar agora com alerta, atentos para essas coisas, porque muitas das vezes o fácil, o bom, o barato custa muito caro no futuro para nossas vidas. E nós, representantes do Senhor Jesus, temos que nos privar e cuidar concernente à nossa integridade. Então fica aqui uma reflexão importantíssima deste contexto. Continuando, trazendo aqui agora um exemplo bíblico de pessoas que optaram pelo caminho mais difícil, pela escolha do caminho estreito, Daniel,
Sadraque, Mesaque e Abednego, são exemplo de escolha pelo caminho estreito, em não se contaminar das iguarias do rei. Em 10 dias, com legumes e água, estavam mais belos de semblante e gordos que os demais que comiam das iguarias. Então aqui nós podemos entender no relato, Daniel capítulo 1, vai falar aqui dos jovens que optaram pela escolha talvez mais improvável possível e talvez na contramão de muitos naquela época, muitos que talvez desejavam provar das iguarias do rei, agora esses que chegaram tão perto optaram por se renunciar às iguarias, porque eles perceberam que existia muito mais coisa em jogo e eles preferiam aqui, por amor ao Senhor, se privar das iguarias. E eles conseguem achar graça aqui diante daqueles cuidadores para que fornecesse a eles legume e água. Então aqui nós podemos compreender que o resultado foi que eles se apresentaram belos de semblante e gordos comparados àqueles que comiam das iguarias. Então nós podemos observar que a escolha foi estreita, foi pelo caminho estreito, o caminho da renúncia, do sacrifício, mas o Senhor os deu vitória. Então nesse contexto observamos e ainda acrescentamos aqui a respeito dos maiores relatos que apareceram posterior a esse, que fala também dos decretos, onde existia o momento em que eles teriam que se dobrar, e por não se dobrar ali naquele momento, referente ao que foi requisitado, eles foram parar na fornalha, e o Senhor também livrou-os da fornalha. E o exemplo de Daniel, que mesmo ali não recuando do seu propósito, foi parar na cova dos leões, e também o Senhor o livrou dentro da cova dos leões. Mostra para nós aqui um exemplo muito prático e simples que podemos entender. Poucos são que optam por a escolha certa por amor ao Senhor, mas sempre o Senhor os dá vitória. Sempre o Senhor nos dá vitória nas escolhas certas, quando nós renunciamos muitas das vezes, quando nós fazemos a coisa certa por amor ao Senhor, o Senhor nos dá graça e nos livra de todo o mal. E muitas das vezes muitos escolhem errado, escolhem muitas das vezes agradar aquilo que é feito, aquilo que é requisitado, aquilo que todo mundo faz, e não opta por renunciar, não opta por fazer o sacrifício por amor ao Senhor. Fica aqui mais uma reflexão dentro do contexto deste conteúdo. O Senhor tem sempre o melhor para nós. Fica aqui a reflexão da lição. O terceiro ponto agora vai trazer menção a respeito à mentira dos falsos profetas. Agora aqui é uma recomendação da parte do Senhor Jesus. O terceiro ponto enfatiza que os falsos profetas vêm como lobos disfarçados de ovelhas, enganadores, pessoas que enganam com uma aparência bonita, uma aparência aqui inofensiva, lobos disfarçados de ovelhas. Então, aqui o Senhor Jesus na referência vai deixar aqui como reflexão. O Senhor Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, vestidos como ovelha, com aparência inofensiva, mas interiormente lobos devoradores. Então Mateus 7,15 vai deixar aqui essa reflexão. Vestido como ovelha, com aparência inofensiva. Aqui nós não estamos dizendo que a pessoa estava vestida de lã, de ovelha, mas vestido de ovelha aqui significa que é uma boa aparência, uma aparência inofensiva, que não traz nenhum mal para ninguém, não traz nenhum espanto para ninguém, mas interiormente o coração como pessoas más, com malícia, lobos devoradores, mal intencionados. Então o Senhor Jesus vai trazer um alerta, uma recomendação para tomar cuidado com esse tipo de pessoa. E nesse contexto o Senhor Jesus deixou a receita para decifrar: pelos seus frutos os conhecereis. Pois não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem árvore má dar bons frutos. Mateus 7,15, aqui na continuidade desse contexto aqui que nós podemos compreender. Nós podemos entender que, a respeito do que o Senhor fala, a respeito do contexto da referência que o Senhor Jesus deixa aqui como reflexão para nossas vidas, em Mateus 16 o Senhor vai dizer aqui a respeito da árvore. Primeiramente, em Mateus 7,15, o Senhor Jesus vai falar: olha, cuidado, acautelai-vos dos falsos profetas. E na sequência o Senhor vai dar a receita aqui em Mateus 7,16 a respeito da árvore, um exemplo da árvore, de que não é possível uma árvore boa dar maus frutos, nem árvore má dar bons frutos. Então fica aqui esse relato de reflexão para nós, para que possamos tomar cuidado. Então fica aqui essa reflexão interessante, porque nós sabemos de que as obras de cada um nos acompanham. As pessoas, nós observamos quais são as obras de cada um, e isso aqui é os frutos das pessoas. Esse é o nosso fruto.
Então nós precisamos refletir sobre isso, tomar cuidado sobre isso. Quando observar alguém com obras erradas que não são de acordo com a palavra do Senhor, nós precisamos tomar cuidado com essa pessoa. Então nós temos que analisar a situação e ver quais são os frutos de cada um. Quais têm sido nossos frutos? Têm sido frutos e são benéficos diante da presença do Senhor? Têm sido frutos valiosos na presença do Senhor? Fica aqui o contexto de exemplo. E a reflexão, mais uma vez, o Senhor tem sempre o melhor para nós. O Senhor deixa aqui a recomendação a respeito de que o Senhor, nosso Deus, Ele está pronto para nos dar aquilo que precisamos se o pedirmos. O Senhor está aqui também nos direcionando para o caminho certo, que o caminho estreito é o melhor. E o Senhor também nos exorta de que as pessoas, elas carregam consigo um fruto, e de que esse fruto pode ser bom ou ruim. E vai trazer como exemplo aqui de árvores. As árvores boas dão bons frutos e as árvores más dão más frutos. Então nós podemos compreender aqui um exemplo de que cada um carrega consigo seus frutos e são um exemplo para isso. E precisamos tomar cuidado e andar com cautela a respeito. E por aqui nós vamos ficando com esse comentário. Eu quero agradecer a sua companhia, você que acompanhou todo esse conteúdo. E a partir de agora estaremos dando continuidade nos novos conteúdos que irão estar encerrando o trimestre. Estamos já antecedendo o final do trimestre, chegando um novo trimestre por aí. Agradecemos vocês que nos acompanhou até aqui nessas lições. Vem aí as últimas lições do trimestre. E eu agradeço você que tem participado, contribuído com esse canal. E a partir de agora estaremos aqui continuando para dar encerramento ao trimestre de 2022, o segundo trimestre. E está chegando aí o terceiro trimestre. Então vamos continuar por aqui crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, da palavra do Senhor. Eu agradeço você que tem nos acompanhado e fique na paz do Senhor Jesus.